Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, te agradecemos essa noite, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, pelos ternos, Senhor, afetos de misericórdia, Senhor, que um dia nos alcançou, Senhor, e dele hoje estamos revestidos, Senhor Jesus, Senhor, que a tua igreja ela possa prosseguir, Senhor, nesse caminho vivo, Senhor, que a sua palavra profética tem nos levado a trilhar. Senhor Jesus, nos livra, Senhor, de viver uma religião, vivendo a vida da igreja. Senhor Jesus, queremos, Senhor, estar imergindo, Senhor, na tua palavra, a fim de estar sempre novos. Senhor, nesses últimos dias, venha nos conduzir, Senhor, nas tuas asas, como asas de águia, Senhor. Não queremos estar aqui embaixo, mas queremos estar no alto, buscando as coisas lá do alto, pensando nas coisas lá do alto. Senhor Jesus, Senhor Jesus, aleluia. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Nós chegamos, na 19ª mensagem, do nosso estudo vida, podemos dizer assim. Nós estamos vendo o livro de Colossenses, e essa é a terceira mensagem, desse volume do Alimento Diário, e nós chegamos ao tema, os ternos afetos de misericórdia do novo homem. Esse foi extraído do versículo 12 do capítulo 3 de Colossenses, amém? Senhor Jesus, na semana passada, o Senhor nos levou a perceber a necessidade de tirar a veste velha e colocar uma nova veste. Amém? Senhor Jesus, versículo 1 de Colossenses, capítulo 3, diz assim: portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo. Amém? Quem é que foi ressuscitado com Cristo? Amém. Aleluia! De acordo com Romanos, irmãos, todos nós, uma vez que cremos no Senhor, lá em Romanos 6, mostra que nós já morremos com Cristo. E se morremos com Cristo, também com Ele ressuscitamos. Apenas aqueles que já morreram com Cristo, quando creu nele, quando creu na sua morte, é quem pode experimentar a ressurreição. A vida, irmãos, de um cristão é um viver em ressurreição. Aleluia! Quando você vive em ressurreição, as coisas terrenas, irmãos, elas perdem toda a atração, sabe? Ele perde todo o valor. Nós precisamos, irmãos, perceber que nós já fomos colocados nessa esfera. Você pode até, talvez, não ter a realidade disso. Ainda possa, aqui e acolá, nós possamos, às vezes, ainda voltar-nos para as práticas, os feitos do velho homem, e aí nós não conseguimos entender o falar do Senhor atual. O falar do Senhor atual não é algo que está nesse plano terreno. O falar de Deus, o que o Senhor está querendo nos mostrar, não está nesse plano terreno. Porque as coisas, para alguns, daquilo que está sendo falado ultimamente no falar profético, na direção que Deus está nos dando pela boca do seu profeta, muitas vezes parece loucura, irracional, ilógico, porque você está no plano terreno. De acordo com Coríntios, as coisas de Deus, para esses que vivem no seu natural, é loucura. Elas se discernem espiritualmente, porque é algo espiritual, não é algo terreno, não é algo natural, é algo espiritual. Então você tem que estar na esfera espiritual. Por isso que ele diz assim, buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. Não, as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Você tem que buscar as coisas onde Cristo está. Cristo, Ele já ressuscitou, Ele já ascendeu aos céus. Irmãos, e nós também fomos com Ele. Nós hoje já estamos assentados juntamente com Ele. O Senhor já nos colocou nas regiões celestiais, aonde? Em Cristo. Em Cristo. Nós já estamos nas regiões celestiais. O velho homem é que fica nos puxando. Mas em Cristo, nós já estamos nas regiões celestiais. Então, tudo que é falado pelo Senhor tem sentido. Não é algo sem sentido.
tem lógica, sabe? Não é algo lógico, irmãos, tem lógica. Você pode ter certeza que para o povo de Israel, enquanto eles rodeavam ali os muros de Jericó, para aqueles que estavam além do muro, eles talvez ficassem ali zombando. Quando é que eles vão transpor aqui as nossas muralhas, né? Como é? Eles talvez estejam estudando aí como é que vão fazer a coisa, né? Estão aqui rodeando, né, a cidade para ver se tem alguma falha, alguma brecha, algum ponto fraco. Eu imagino que talvez eles ali de cima estavam pensando isso. Eles estão rodeando porque eles estão analisando a muralha para ver se encontra algum ponto fraco. Mas em momento nenhum Deus disse isso. Deus disse apenas uma coisa: Josué, manda o povo rodear a cidade por 7 dias. Durante 6 dias eles rodeavam, davam uma volta na cidade. E no último dia eles vão dar 7 voltas na cidade. E quando terminar das 7 voltas, posiciona o povo e manda gritar. E as pessoas que estavam ali, quando viram eles parados, devem ter imaginado, cansaram, né? Cansaram. Eles agora vão desistir e vão embora. E aí eles gritaram, né? De acordo com a determinação do falar do profeta naquela ocasião. Por quem é que a quem é que o povo obedeceu naquela ocasião? A quem? Ao profeta que era quem? Josué. Vocês estão entendendo, irmãos? Deus, mesmo naquela época, no Velho Testamento, não foi só Moisés que Deus usou. Depois de Moisés, Deus usou quem? Josué. E de acordo com a determinação de Deus dada a Josué, Josué transmitiu ao povo e o povo obedeceu. O povo creu. Irmãos, e o que aconteceu é que as muralhas vieram abaixo. Sabe? As pessoas que estavam ali dentro, talvez foram derrotadas pela surpresa. Como é que aconteceu um negócio desse? Eu imagino que quantos exércitos já não tentaram derrubar aquelas muralhas, chega esse povo gritando, e esses muros, né, tão bem construídos, eles ficaram atônitos ali, sem saber o que fazer. E enquanto isso, o povo de Israel entrou e aniquilou todo aquele povo, venceu todo aquele povo, né, que estava ali dentro de Jericó. Irmãos, Deus hoje está nos dando a mesma direção. A mesma direção. Sabe, talvez você ache loucura esse negócio de ficar dando grito de guerra, né, de ficar gritando, de ficar pulando. Irmãos, é assim que o povo de Deus ele age. Você vai só entender se você estiver na dimensão de Deus, nas regiões celestiais. Por isso que primeiro aqui diz que devemos buscar. Aí no versículo 2 diz: pensai nas coisas lá do alto. Na lógica nossa, nós deveríamos primeiro pensar. Espera aí, o profeta está nos mandando imergir na palavra. Vamos primeiro analisar isso aí e ver se tem lógica isso aí. Não, isso aí não tem lógica não, né? Aí se você começar a pensar primeiro, você vai buscar? Esse é o problema de muitos hoje, que estão frios no Senhor, ou vou até dizer assim, que estão duvidosos. Sabe, Deus tem misericórdia deles ainda, porque eles têm permanecido no nosso meio. Um dia Deus ele vai, né, convencê-los, eles vão se voltar ao Senhor, eles vão parar de pensar e vão buscar. Mas enquanto estão pensando, eles não estão parados, sem reação, porque a coisa não tem lógica. A coisa parece que não tem lógica. Irmãos, se as coisas estão acontecendo, é porque é de Deus. Se o grito de guerra que os comportores fazem quando estão no campo, os fortalece, os deixa mais cheio de gás, né? Renova a disposição. Se isso está acontecendo, não tem para que pensar se tem para que isso, não tem para que isso, não tem para que pensar se isso vai dar certo ou não, se já está dando certo, está acontecendo. Você tem que imergir, você tem que mergulhar, você tem que praticar aquilo que os irmãos estão nos mandando. Sabe, se você ficar na cadeira, quando os irmãos eles nos dão essa determinação, os jovens vêm aqui para frente, fazer o grito de guerra, eu até estava dizendo para Fernando Pedrosa, você pode até, sabe, por algum problema de mobilidade, sei lá, algum problema físico, não pular, não faça isso, né? Por exemplo,
Fabiano aqui está sendo tratado, né, do joelho, a gente vive, né, mas ele nem ele se aguenta, irmão, se nem Fabiano que está com o joelho aqui se aguenta, né, mas não vá, se você tem algum problema, não vá seguir o exemplo de Fabiano não, tenha calma. Mas se você não pode pular, né, a menos que aí outro caso, você esteja com algum problema na voz, mas eu acho que nenhum de nós aqui, né, estamos com problema na voz, graças a Deus. E mesmo se tivesse, irmãos, ainda assim emitia som, tá certo? Abra sua boca, faça o grito de guerra ali no seu cantinho, na sua cadeirinha. Irmãos, pratique a palavra. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Eu digo a vocês, irmãos, que a maneira da gente parar de pensar nas coisas aqui da terra é quando a gente começar a buscar as coisas lá do alto. Quando nós começarmos a buscar as coisas lá do alto, aí a nossa mente vai começar a pensar nas coisas lá do alto. Nós pensamos tanto as coisas aqui dessa terra, irmãos, porque nós buscamos, sabe, o que não é lá do alto. Buscamos as coisas aqui da terra. Senhor Jesus, o versículo 3 diz assim, por que nós devemos fazer isso? Porque morrestes. Olha, quem já morreu, tem uma música no mundo, né, que é do carnaval, diz que só não vai atrás do trio elétrico, quem já morreu. Sabe, esse trio elétrico do mundo, eu vou dizer que é o Aion, né, que é o mundo que nós vemos lá em Romanos capítulo 12, que é o que o mundo está oferecendo no momento. Sabe, esse trio elétrico, esse Aion, esse mundo, não estou falando do planeta Terra, estou falando do sistema. E dentro desse sistema do mundo, tem suas repartições, onde cada um sabe qual é a repartição que gosta. E Satanás sabe também o que é que nós gostamos, e ele oferece, ele deixa muito disponível para nós. Irmão, você só não busca essas coisas, se já morreu. Só não vai atrás do trio elétrico, quem já morreu. Nós já morremos? Por que nós não vamos atrás, né, do trio elétrico? Porque nós já morremos. Nós já morremos com Cristo. Irmãos, o mundo perde a atração. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo que é a nossa vida. Agora, irmãos, a nossa vida ela foi trocada. Antes nós tínhamos uma velha vida que mandava em nós, que determinava o que deveríamos fazer ou não, que era a vida da alma. Mas essa vida da alma, uma vez que já recebemos uma nova vida, ela não tem mais por que nos mandar fazer nada. Ela perdeu a autoridade. Para que ficar dando, como é que chama? Trela, né? Por que ficar dando voz, sabe? Está ouvindo um camarada que não manda mais em nós. Antes de nós morrermos com Cristo e ressuscitarmos com Cristo, nós tínhamos uma vida e uma natureza dentro de nós, irmãos, que nos obrigava a fazer o que nós não gostávamos. Porque eu digo, irmãos, que pela natureza criada do ser humano, o homem, ele não foi criado, irmãos, para pecar. O homem, ele não foi criado para ser mau. O homem, ele foi criado bom. O homem, ele foi criado bom. O pecado o corrompeu. E a parte em que o pecado o corrompeu foi na alma dele. A nossa alma é a nossa personalidade. É aquilo que somos. Eu penso, eu me emociono, eu tenho vontade, isso é a alma, mente, vontade e emoção. A mente ela pensa, ela dá comandos para a emoção, se a emoção ela gosta, a vontade executa, e o corpo é meramente instrumento da minha alma. Mas quando Deus ele criou o homem, a Bíblia fala que ele fez o corpo do pó da terra, e colocou dentro dele o espírito, e o homem passou a ser alma vivente. Essa alma era boa. Essa alma, por que ela era boa? Porque ela estava conectada com Deus. Tá certo? Não pense que você ser bom, ou, né, é uma questão de sua personalidade. É porque você estava conectado. O homem estava conectado com Deus. Mas no momento em que o homem, ele perde a conexão com Deus, uma outra natureza toma conta do seu ser, que é isso que nós chamamos de vida da alma. A vida da alma mandou em nós até o dia em que nós cremos no Senhor e levamos ela para onde? Para a cruz. E uma vez que já morremos com Cristo,
ela não mais tem poder sobre nós. Eu não sei se é no Novo Testamento ou é no Velho Testamento, que Paulo, eu acho que é Paulo que faz uma analogia dessa questão do velho homem, do novo homem, do casamento, mostrando que o marido, ele só tem poder sobre a esposa enquanto ele está vivo. Ou seja, a mulher tem que ser obediente ao marido, tem que, né, ser submissa ao marido, e não pode contrair novas núpcias, enquanto o marido estiver vivo. Mas uma vez que o marido morre, ela está livre para contrair novas núpcias. O velho homem era como esse velho marido, que nos oprimia, sabe? Que não dava nenhum valor para nós, né? As irmãs gostam de ser elogiadas, não é? As esposas gostam de receber elogios, gostam de receber mimos, né? A mulher, ela gosta de se sentir valorizada pelo seu marido. Irmãos, e é isso que nós devemos fazer, sabe? Devemos ter esse hábito de elogiá-la, assim também como nós gostamos de ser, né, mimados, gostamos de ser elogiados, né, ser bem cuidados, tá certo? Mas no momento em que você pega um marido que só maltrata, sabe, que só, esses dias eu estava entregando uma correspondência, aí um senhor já bem de idade, uma senhora também já bem de idade, irmãos, eu fiquei com vontade de entrar ali, mas ele era mais velho do que eu, até uma falta de, né, de respeito, né, mas a maneira como ele estava tratando a sua esposa de tantos anos, sabe, eu até estava dizendo a Lula assim, já se acostumou, ela disse, não se acostuma não, né, apenas, como é que você disse, nega? Né, vai, né, puxa vida, eu fiquei ali, meu Deus do céu, né, uma pessoa que faz tudo lá, ele estava deitado lá, ela vinha, trazia as coisas e ele tratando, eu já estava agoniado com aquilo ali, irmãos, era desse jeito, sabe, enquanto eu estava vendo aqui, eu estava me lembrando dessa cena, é desse jeito que o velho homem nos tratava, sabe, é desse jeito que o velho homem nos tratava, e nós, não é que nós gostávamos, tá certo, nenhum ser, as pessoas veem assim, não, mas eu prefiro pecado, o pecado é melhor, não gosta não, irmãos, sabe, o pecado, quando eles caem em si, eles não gostam do pecado, porque o homem, ele não foi feito para essa natureza, o homem não foi feito para ser mandado pela vida da alma, o homem foi feito, irmãos, para ser mandado por Deus, que é o nosso verdadeiro marido, sabe, é como um amor que nós tínhamos no passado, sabe, e aquele amor do passado nos tratava tão bem, aí de repente, aquela pessoa vai e se casa com um marido que não lhe dá valor, que não lhe respeita, aí você fica pensando só em quem? Naquele amor do passado que tratava você bem, sabe? Paulo, ele quando chega lá no Romanos capítulo 7, ele fala mais ou menos isso. Ele diz que dentro dele, na sua mente, ele ama a Deus. Ele respeita a Deus e quer fazer a vontade de Deus. Porque nosso ser sabe de onde nós viemos. Sabe quem é que cuidava bem de nós. Mas ele diz que encontrava nos seus membros uma outra lei, sabe, esse outro marido, que obrigava ele a fazer o que não queria. Aí quando ele queria fazer o bem, ele encontrava essa lei que obrigava ele a fazer o que não gostava. E ele vive uma vida desgraçada. Ele diz assim, desventurado homem que sou, em outras palavras, é desgraçado. O homem sem Deus é sem graça. Mas alguém que recebe, que conhece a Deus, é cheio de graça. Nós que já cremos no Senhor, irmãos, não precisamos mais estar sujeito a esse homem, né, entre aspas, a essa vida, a esse velho homem, porque nós já morremos com Cristo. Esse velho homem já morreu. Irmãos, para quê? Por que você tem que respeitar esse velho homem ainda? Ah, porque ele foi tanto tempo meu marido, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Foi tanto tempo meu marido, né? Eu ainda... Irmãos, quem danado fica se lembrando de coisa ruim? Você era oprimido, você era escravizado, você fazia o que não queria. E quando fazia o que não queria, depois ficava se sentindo mal. Quem é que já teve essa experiência aqui? Não precisa levantar a mão. Eu creio que muitos de nós já fizemos coisas e depois ficamos nos sentindo mal. Até mesmo, depois que cremos no Senhor, às vezes fazemos alguma coisa, ou falamos alguma coisa, e depois ficamos acusados pela nossa própria consciência, sabe? Aí enquanto você não resolve aquilo, você não tem paz. Sabe por quê? Porque você não gosta de fazer isso. Então, eu reitero, tá bom? E afirmo,
Irmãos, o homem não foi feito para pecar, o homem não foi feito para ser mal, o homem foi criado bom, mas a bondade do homem, sabe, irmãos, estava em estar conectado com Deus. Graças a Deus, porque hoje nós já estamos conectados com Deus. Então, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Agora, essa vida, ela está oculta aonde? Em Deus. A nossa vida, aquilo que somos, irmãos, ainda não se manifestou. Ainda não se manifestou. Quando as pessoas olham para você, talvez ainda não o reconheçam. Irmãos, nós somos filhos de Deus. Sabe, não é esse negócio de que a pessoa passa o dia, semana trabalhando, chega no final de semana, quer beber uma cervejinha, quer ir para uma festa e diz assim, eu vou porque também sou filho de Deus. Isso não é ser filho de Deus, é ser escravo do pecado. É ser escravo, sabe, irmãos, daquilo que o maltrata. Aí vai, aí depois fica cheio de acusação. Esse mundo não tem nada para oferecer para nós, e nós também não temos que respeitar e dar, como é que fala, obedecê-lo. A vida que nós temos agora, irmãos, é a vida de Deus, que nos tornou filhos de Deus. Quando as pessoas olham para você, talvez não vejam ainda como filhos de Deus, né? Vejam como filho de Deus, daquela maneira ainda religiosa, dessa maneira como eu falei. Irmãos, mas um dia, quando Ele se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele em quê? Em glória. Esse corpo, né, Fabiano? O joelho, careca, né, esse corpo que se corrompe, todo dia, as pessoas olham para Ele, não dão nada, mas um dia, irmão, nós seremos manifestados com Ele em glória. Ó Senhor Jesus, irmão, você sabe que o corpo de glória que o Senhor recebeu quando Ele ressuscitou, aquele corpo de glória que Pedro, João, Tiago contemplaram ali por um relance, né? É que o Senhor, lá no monte da transfiguração, ele é como que ele tivesse aberto assim o zip do homem velho dele, né? Ou seja, do corpo, aquele corpo que ele herdou de Maria, aberto ali o zip, e eles contemplaram. O que eles viram foi tão impactante, sabe? Foi tão chocante assim para eles, que Pedro, né, naquele jeito dele, né? Senhor, é bom estarmos aqui, né? Ele se sentiu bem em estar ali. Sabe por quê, irmãos? Quando nós estamos numa reunião que a glória de Deus se manifesta, nós nos sentimos tão bem, porque estamos cheios da glória, sabe? É como que nós estivéssemos já, sabe, na Nova Jerusalém, no reino milenar, junto com o Senhor, e nós não queremos. Eu digo a você, irmãos, experimente tocar no Senhor, se conectar ao Senhor pela palavra, pela imersão, os gritos de guerra, sabe? Experimente ter esse coração de, não faça isso, sabe, irmãos, para aparecer. Não faça isso para aparecer, porque aí sim você realmente não vai ter realidade. Não venha fazer grito de guerra, não venha pular, tá certo? Não faça isso para aparecer, para os outros verem, eu estou imergindo. Não, isso aí não vai trazer nenhuma realidade para a sua vida. Faça para se conectar a Deus. Faça para se vestir do novo homem. Versículo 5 diz assim, ó, fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena. Preste atenção, o velho homem, ele já foi crucificado com Cristo. Mas a natureza ainda desse velho homem, ele age em nós. Ele age em nós, nos fazendo, sabe, buscar essas coisas que são aqui da terra. A natureza terrena, que ele diz aqui, ó, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Uma vez que você se despiu do velho homem com seus feitos, irmãos, essas coisas não podem estar mais no nosso viver. Essas coisas não podem mais estar presentes no nosso viver, porque não é mais
a realidade, sabe, não condiz com a vida que você recebeu. Não é compatível com a vida que você recebeu, tá certo? Às vezes você baixa um aplicativo no celular e sabe por que não roda? Aí você recebe a mensagem, esse aplicativo, o celular ele não suporta, o aplicativo, não suporta o aplicativo. Porque o celular é o quê? Velho. Você quer baixar coisa nova, no que é velho, não dá certo, tá certo? Nunca vai conseguir rodar. Você baixa aquele aplicativo, muitas vezes você está lá, o celular ele funcionava em determinado tempo, aí vai atualizando, e diz assim, essa atualização, essa versão não é mais compatível com o seu celular. Aí eu fico muito chateado com isso, quando eu vejo um aplicativo interessante, vou baixar no meu celular, esse aplicativo não é compatível com o celular. Meu Deus, meu celular está velho já. Comprei um dia desse, já está velho, Aí, sabe por que se troca tanto de celular? É por causa dessas coisas. Que as atualizações acabam deixando o seu celular obsoleto. Não presta mais para aquilo que você quer fazer, não presta mais. Irmãos, a vida que nós recebemos é uma vida, sabe, é lá do alto, é na dimensão de Deus. Nada que você queira baixar em você desse mundo vai ser compatível. Nada, tá certo? Você pode até tentar. Eu me lembro de uma experiência quando eu era jovem, quando eu criei no Senhor, eu troquei de celular, entre aspas, eu troquei de celular, troquei de velho homem pelo novo homem. E aí, quis ir para o anfiteatro, porque o apelido é até feio, O anfiteatro ali em Açu, a praça ali principal da igreja matriz ali em Açu. Eu quis baixar lá um aplicativo, mas quando eu cheguei lá, irmão, não era compatível mais. Eu sentei na mesa, tomei um gole de cerveja, não era mais compatível, e eu me senti mal por estar ali, tinha acabado de crer no Senhor, ninguém sabia, podia simplesmente vir, mas não é uma questão dos outros verem, irmãos, é porque a minha vida agora, aquela vida que eu recebi era nova, e eu ainda estava querendo buscar as coisas velhas. Aí, desde aquele dia, me lembro disso como nunca, junho de 95, São João, que é o período de São João, junho de 95, depois daquele dia, irmãos, mais nunca eu baixei esse tipo de aplicativo no meu celular. E eu digo a você que não sinto falta nenhuma. Você sente falta do que é velho? Tá aí, eu fazendo fisioterapia porque, tá tudo velho, Normalmente quando a gente chega numa determinada idade, a gente diz assim que é a melhor idade, Eu digo para o fisioterapia, é a melhor idade para sentir dor, Só serve para... irmãos, nós, independente, de nossa idade física, uma vez que já recebemos o Senhor, já somos novos. Até os velhos, irmãos, os de idade hoje, estão novos. Eu digo a você que tem velho mais novo do que alguém que é fisicamente novo. Tá certo? Por quê? Porque ele está vivendo no novo homem. E quando tem jovem ainda que está vivendo no velho homem, está obsoleto, tem que fazer upgrade, tem que mudar, tem que atualizar. Irmão, se você estiver desatualizado essa noite, eu clamo a você, se atualize. Se atualize. Não fique, irmão, baixando coisa velha, tá certo? Que não vai dar certo em você. Baixe as coisas lá do alto, onde Cristo vive, Pense nas coisas lá do alto. Se você fizer isso, irmão, você vai ver como vai funcionar. Não queira baixar o que é superior e o que é inferior. O velho homem é inferior. As coisas de Deus é superior. Aleluia. Agora só que nós temos essas duas naturezas em nós. Aí ele continua aqui falando, versículo 10. Ele diz, se despir do velho homem e vos revistais do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Olha só, esse homem, novo homem, essa nova veste, essa nova vida que nós ganhamos, ela não se corrompe, ela se refaz, ela nos torna novos. Quando você nasce, fisicamente, você nasce, e uma coisa que você tem por certeza na sua vida, é o envelhecimento e depois a morte. Você vai envelhecer e depois vai morrer. Sabe por que tantos jovens, aos quais nós pregamos o Evangelho, nós anunciamos as boas novas, dizem assim, não,
eu vou aproveitar a vida, né, enquanto dá tempo. Aí quando estão lá, já, né, o corpo já não presta mais para essas coisas, né, porque o mundo, ele volta hoje, tudo, se você prestar atenção, irmãos, no mundo hoje é feito para jovem. Já prestaram atenção? É porque tem alguns velhos cabido, mas é feito para jovem. É feito para jovem. Porque eles têm vigor físico. Lembra lá o que aqui Salomão falou lá em Eclesiastes, capítulo 2? Ele diz assim, lembra do seu Criador no dia da sua mocidade. Enquanto é jovem, jovens, né, eu estou falando para os adolescentes, né? Lembre-se do Senhor, continue fazendo o que vocês estão fazendo. Antes que venham os maus dias, no qual dirá, não sinto mais prazer. Aí ele está falando do corpo físico, né? Que vai chegar uma hora, por exemplo, por que eu parei de jogar bola? Eu gosto também de jogar bola, não é só vôlei não. É porque eu dou 2, 3 carreiras, eu quase que morro lá ninguém percebeu, eu ia morrer e ninguém ia perceber, né? Lá no Campinho de Gutim, estava lá, quase que morro mesmo, meu coração começou e eu, com vergonha de pagar mico, né? Fiquei ali, quase que morro. Aí eu quero saber de uma coisa, eu não vou mais, né? Procurar um esporte que eu vou acabar morrendo, não. Parei, né? Mas desde aquele período eu comecei a preocupar mais com o meu corpo, né? Aí comecei a fazer mais exercício. Até mesmo nas carreirinhas já comecei a sentir mais resistência. Mas não dá, o corpo ele não vai conseguir mais obedecer. Então, antes que venham os maus dias, sabe? Você hoje, eu creio que muitos de nós que estamos aqui, que já creio no Senhor já com determinada idade, né? Pensa assim, por que eu não criei no Senhor antes? Eu digo a você, irmãos, eu criei com 19 anos de idade. Hoje estou com 47 anos. 19 anos de idade, ou desde o dia que eu passei a ter consciência da minha vida, eu poderia já estar vivendo essa vida. Vocês adolescentes, vocês são privilegiados, sabe? Principalmente aqueles que nasceram na vida da igreja. Alguns acham que precisam experimentar o que nós experimentamos para saber se realmente é ruim ou não. Não precisa. Aprenda com os nossos erros. Nós não ganhamos nada. Eu não ganhei nada. Tem alguns que pelo fato de terem fumado, terem bebido, enquanto era jovem, hoje levam sequelas para a vida toda. Tá certo? Eu não estou falando, de drogas lícitas, não estou indo nem para as ilícitas. Que hoje, né, vivem uma vida totalmente... Graças a Deus, porque vocês nasceram na vida da igreja. Ó Senhor Jesus... Versículo 10, e vos revestis do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é o quê? Tudo em todos. E o versículo 12 diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Irmãos, nós fomos eleitos por Deus. Quando assim nós fomos eleitos por Deus? Antes da fundação do mundo, né? Efésios capítulo 1, versículo 4 diz isso, que nós fomos né, criados, irmãos, antes, escolhido antes da fundação do mundo. Já fomos eleitos. Isso é maravilhoso, sabe? Imagina um candidato entrar numa disputa para, sei lá, qualquer cargo que seja, já sabendo que é eleito. Hein? Ele iria, né? Gastar tanto dinheiro, iria gastar tanta lábia, já estou eleito. Não se sinta dessa maneira. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Você não sabia disso, mas Deus já tinha escolhido. De acordo com Pedro, né, nos primórdios, sabe? Fomos escolhidos pelo Senhor. Senhor Jesus. Aí continua, como eleitos de Deus, santos e amados. Aquele, né, que vive, que é escolhido para viver, fomos escolhidos e eleitos por Deus para viver pela nova vida que nós recebemos. Essa vida do novo homem, irmãos, sabe? Tudo suporta. É um versículo, né? Tudo crê, eu acho que lá em Romanos, né? Tudo crê, tudo suporta. Sabe por quê? Porque
recebeu a vida daquele que por nós morreu, que sofreu, que suportou. E Paulo ainda diz assim, que preenche o que resta das aflições de Cristo, em favor, né, do seu corpo, que é a igreja. Por que Paulo sofria? Por que ele suportava aflições como eleito? Porque ele via que aqueles que foram regenerados, que receberam esse novo nascimento, sabe? Ser escolhido é você nascer de novo. Você ser regenerado é receber esse novo nascimento, né? Regenerado é ser gerado de novo. Você quando nasceu, você foi gerado do seu pai e sua mãe. Mas nós não nascemos nem da vontade da carne, né? Ou dos pensamentos, nós nascemos de quem? De Deus. E de acordo com João capítulo 3, nascemos do Espírito, nascemos lá do alto. O corpo físico, ele é terreno. Mas uma vez que nós já morremos e ressuscitamos, nós recebemos uma nova vida, e essa nova vida que nos capacita a ser o novo homem em Cristo, uma nova criatura. Agora nós somos filhos de Deus, e de fato nós somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, é interessante esse versículo. Romanos capítulo 8, ele diz assim, versículo 14, a partir do 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Aqui é uma característica de quem é filho de Deus. Qual é a característica aqui mostrada? Que é guiado pelo Espírito Santo. Alguém que é nascido de Deus, ele faz aquilo que Deus quer. Não faz o que quer. Você faz o que quer? Se você faz o que quer, você ainda não está vivendo pela vida que você recebeu. Aqui diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, ou filiação, né, no original. Irmãos, eu e você não é filho adotivo não, tá certo? Nós somos filhos legítimos. Nós temos o DNA de Deus. Qual é o DNA de Deus? É o Espírito que nós recebemos. Nós temos o DNA, a genética divina. Nós temos a assinatura de Deus. Você sabia disso, irmãos? Que nós temos a assinatura de Deus. Ó Senhor Jesus. Baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Amém. Irmãos, chamar Deus de Pai é tão bom, né? Papai, né? Desculpe aqui as mães agora, né? Mas quando o filho vê o papai, né? O papai, né? É bom demais, até para as irmãs, papai, não é bom? Né? Pensa aí em Deus e chama ele assim, dessa maneira, papai. Diga papai, você já chamou Deus de pai hoje? Ele é seu pai. Irmãos, papai, né? Ó Senhor Jesus. Eu quando meu pai chegava, irmãos, era bom demais, sabe? Quando eu era pequeno, quando meu pai queria ir, eu gostava de ir atrás de meu pai. Papai, eu chamava pai de painho. O que é que eu chamo o pai de painho aqui, né? Eu chamava de painho, né? Painho, eu achava bom demais. Chame Deus de papai. Ó Senhor Jesus, por que você clama? Por que você se sente bem chamando Deus de pai? Porque de fato, Ele é seu pai. Ele é nosso pai, irmãos. Deus não é nosso criador. No dia que você nasceu como criatura de Deus. Preste atenção, não era filho de Deus. A ligação que você tinha com Deus era apenas de criador e criatura. Mas no dia que você recebeu a vida de Deus pela regeneração, você de fato se tornou um filho de Deus. O versículo 10 diz, o próprio Espírito, ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que é que prova que você é filho de Deus? É o Espírito, irmãos. O nosso Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Você não é filho do diabo, você não é filho desse mundo, você é filho de Deus. E se é filho de Deus, irmãos, viva como filho de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Irmãos, é por isso que Paulo, ele tudo suportava.
para que os eleitos de Deus pudessem chegar à glorificação. O que é o ápice da salvação nossa? É a glorificação. Hoje nós estamos passando pelo processo de santificação, sabe? Deus, Ele está nos santificando, através da renovação da nossa mente. Ele está nos conformando a Ele, nos moldando a Ele. O resultado, sabe, da santificação, da transformação, conformação, é a glorificação. É que um dia você vai ser glorificado. Lá em Coríntios, 2 Coríntios 3, 18 ou 8, se eu não estou enganado, diz que é de glória em glória. Ou seja, esse processo de glorificação não é assim, de uma vez só, mas é de glória em glória. Como é que eu vou recebendo mais da glória de Deus? Na medida, irmãos, que eu sou mais santificado, que eu recebo mais a natureza santa de Deus. Como é que você é glorificado? À medida que você é santificado, mais da natureza santa de Deus é dispensada para dentro de você, sabe? O novo homem, ele está cheio dessas virtudes. Senhor Jesus, a salvação, o versículo 2 Timóteo 2,10, diz assim, vamos aqui para 2 Timóteo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Como é que diz? Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Quer dizer, Paulo, ele tudo suportava. É por isso, irmãos, que também nós devemos suportar. Sabe, por que nós vamos às ruas? Por que você vai às ruas amanhã? Sabe, por causa dos eleitos de Deus. Você sabia que era um eleito de Deus antes de crer no Senhor? Eu não sabia. As pessoas que vão ser alcançadas amanhã também não sabem disso. Mas nós vamos sair às ruas. Você vai levar portada na cara, vai receber não, tá certo? Alguns até chegam para nós e dizem assim, vocês vão trabalhar, né? Vocês não têm o que fazer, é como o marido lá da irmã lá, né? Todo crente é vagabundo. Imagina só, você passar a semana toda trabalhando, labutando, né? Debaixo de sol, perrenha ali, chega o domingo que você deveria descansar, aí você sai para pregar o evangelho para o camarada chamar você de vagabundo, né? Mas Paulo, ele diz que suportava por causa dos eleitos. Nós devemos também suportar essas coisas, irmãos, por causa daqueles que vão receber a salvação, dos eleitos de Deus. Senhor Jesus, a salvação com eterna glória, irmãos, é a meta da nossa salvação, tá certo? Os eleitos, segundo, lá em 1 Pedro, mostra que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Os eleitos são os que foram regenerados para uma viva esperança. Essa viva esperança, irmãos, significa hoje crescer em vida. Hoje você está vivendo a vida da igreja, sabe? Qual é a sua esperança? O que você está fazendo aqui? É que a vida de Deus, ela cresça. A nossa esperança é reinar com o Senhor, não é? Não é para o reino? Mas como é que isso vai acontecer? Se a vida crescer. O reino é para aqueles que são maduros. Os herdeiros, lá de Romanos capítulo 8, né? Nós somos filhos de Deus, mas ainda somos filhos crianças. O Senhor quer nos fazer filhos maduros, não só maduros, mas também filhos herdeiros. Você só vai herdar, você entregaria, né, os seus bens, tudo que você tem para uma criança? Você entregaria, neguinho, para Lia, né? Vou nem dizer Israel, você entregaria para Lia? Nem para Aninha, né? Porque ela não tem maturidade. Com certeza, a primeira oportunidade, ela negociaria todo o comércio por, né, um bubu. Né? Porque não tem maturidade. Mas você vai entregar, né, se o Senhor, e a gente não sabe nem se o Senhor vai, eu não sei os irmãos que têm pais, que têm filhos, aliás, aqui, mas eu nunca consigo, irmãos, contemplar minha filha casada, né, com filhos, porque eu não sei se vai dar tempo. Irmãos, vocês estão acompanhando o que o Senhor está falando nesses últimos tempos no livro de João? O tempo que Deus estabeleceu para fazer cumprir a vontade dEle nessa terra, está se acabando. Esse tempo, irmão, já está se acabando. E nós não temos mais tempo a perder. Né? Não temos mais tempo a perder.
Se o seu filho hoje disser assim, pai, eu quero servir ao Senhor de tempo integral. Sabe, há algum tempo atrás, tanto eu como Lola, nós não concordaríamos com isso. Não, pensaríamos primeiro que ela se formasse, né? Depois que ela fizesse faculdade, tivesse uma profissão, nós deixaríamos. Mas hoje, nós não se Rebeca dissesse assim, eu quero ir para o SEAP, eu quero entregar, passar um ano no SEAP, sabe, irmãos, nós nem cogitaríamos isso. O fato de ela voltar, ficaríamos alegres por ela. Porque eu digo a vocês, irmãos, esse mundo não tem mais o que oferecer para nós. Não tem mais o que oferecer. Vai chegar um tempo que você vai olhar para as coisas que você deixou de viver, deixou de aproveitar no que diz respeito à vida de Deus, e você, irmão, vai se sentir realmente assim, puxa, perdi tempo. O tempo que eu podia ter aproveitado para dedicar-se ao Senhor, para entregar ao Senhor, perdi esse tempo. O tempo se abrevia, irmãos. E o tempo que nos resta agora é para fazer o quê? Buscar o Senhor, sabe? Eu digo a você, irmão, não deixe de trabalhar. Estou dizendo para você deixar de trabalhar, abandonar tudo, eu não estou dizendo isso. Mas se você sentir isso, irmãos, não resista. Se você sentir que está sendo chamado pelo Senhor para deixar tudo, irmãos, entregue a sua vida na mão do Senhor, que o Senhor Ele cuida. Nós temos visto o que o Senhor tem feito na vida dos ceapistas. Sabe, irmãos, hoje muito se ataca, né? Muito tem atacado a questão da comportagem. Eu digo a vocês que os ceapistas de hoje, financeiramente, eles vivem muito melhor, ou poderiam viver muito melhor do que muitos de nós. Tem ceapista que, através da comportagem, se ele fosse ficar com tudo para ele, que é direito dele. É ou não é, João? É direito dele. Talvez ele tivesse aí um salário por cima de 10 mil reais. Mas sabe o que é que eles fazem? Eles só tiram o suficiente para eles. O resto, eles ofertam para a obra do Senhor. Vocês estão entendendo isso? Irmãos, quando, você acha que eles, aqui no nosso meio nós temos, né, por exemplo, você acha que Áquila vai querer voltar mais? Né? Onde é que está Dadinho? Perdeu, Dadinho. Né? Áquila não volta mais, e eu fico triste também, porque perdi meu tecladista, né? Perdi o tecladista, até Pedro Miguel, que eu não dava nada por ele no violão, né? Mas foi embora, né? Esses irmãos, eles hoje são felizes. Talvez você olhe assim, né? Era melhor que ele tivesse estudado, que eles tivessem concluído isso, concluído uma faculdade, né? Eu muitas vezes eu dizia isso para Lola, eu achava que Pedro Miguel não deveria ter ido, deveria pelo menos ter terminado, né? Ter concluído pelo menos o que ele começou, né? Que é o IF, né? Que ainda nem concluiu. Irmão, mas ele está feliz. Eu pergunto a você, você estuda, você trabalha, você se casa para quê? Para ser feliz. Esses irmãos, eles são felizes, porque servem a Deus. E por servirem a Deus, quem cuida deles é Deus. Irmão, se nós trabalhamos, sabe, para tirar o nosso sustento, e isso nos deixa satisfeito, fique alegre com isso. Mas se você for chamado por Deus, saiba de uma coisa, irmãos, não resista, Deus, Ele vai cuidar de você. Quando eu ouço a experiência, sabe, irmãos, de Pedro, eu fico encorajado, sabe, por uma pessoa que tinha tudo humanamente, assim, um futuro promissor dentro da carreira dele, mas ele mesmo conta a experiência dele, né? Quanto tempo ele lutou com Deus? Um arquiteto, né, bem sucedido, um professor universitário, um engenheiro, né? Um engenheiro, né, bem sucedido. Na época que ele foi chamado, ele, se não me engano, estava trabalhando numa empresa lá, não sei se era em Dubai, né? Lá onde está lá as maiores, né, obras né, da engenharia hoje do mundo. Ele estava lá envolvido com aquilo lá, mas ele sentiu o Senhor chamando. E aí ele deixou a engenharia, Senhor, eu vou ficar apenas com a faculdade. E continuou, era professor, não me lembro qual era a faculdade, mas era aquele professor, mas ainda assim estava tomando tempo, né? E ele lutou até onde não pôde mais. E chegou um momento que ele se rendeu ao Senhor. Você olha para o semblante de Pedro, irmãos, o que é que você acha?
Você acha que ele se arrependeu da decisão que tomou? Irmão, nós ficamos tão encorajados com aquele irmão, sabe, que entregou a sua vida, e ele deixou tudo e ainda é criticado, sabe, está buscando fama, buscando posição. Ó Senhor Jesus, irmãos, graças ao Senhor, por aqueles que o Senhor tem nos dado para estar à nossa frente, nos encorajando. Eu fico encorajado. É por isso, irmãos, que nós estamos aqui, e é por isso que nós encorajamos. Não vai dar tempo de eu chegar, lá em Romanos, né, a partir do capítulo 8, né, Paulo ele começa a mostrar, principalmente no que diz respeito ao zelo, ao serviço, à obra do Senhor, nós precisamos ser diligentes, não remissos, preguiçosos. É por isso, irmãos, que o Senhor, essa palavra que tem nos dado, as lideranças da igreja têm sido tão enfática, irmãos, e nós vamos estar sempre buscando, sabe, às vezes podemos até ser um pouco chatos e insistentes, com relação a encorajar vocês a ir fazer a imersão, a encorajar vocês a praticar a comportagem, a sair para pregar o evangelho, a encorajar vocês para, né, até fazer os gritos de guerra, né, porque é isso que tem tornado muitos filhos de Deus jovens, renovados e encorajados, e sabe, é isso que tem ajudado. Se tem ajudado eles, também pode nos ajudar. E é isso que nós labutamos, irmãos, é por isso que nós estamos vivendo a vida da igreja hoje. Por isso que Paulo sofria, é por isso que ele labutava, é para que os eleitos de Deus, aqueles que ele cuidava, pudessem chegar à glorificação. Eu vou só voltar aqui para Colossenses. Não deu tempo nem de eu entrar no encargo da mensagem, né? Aí ele diz assim, como eleitos de Deus, santos, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. De quê? De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Ou seja, a imersão, ela nos leva a nos revestir do novo homem. A imersão na palavra nos leva a revestir-nos do novo homem. Esse novo homem, ele nos veste com ternos afetos de misericórdia, sabe? Esses ternos afetos, esse planknon, né? Os gregos, eles costumavam dizer que os profundos sentimentos, sabe? Os mais profundos sentimentos que o ser humano ele sentia, vinha lá das entranhas, né? Das tripas, né? Vinha lá das entranhas, sabe, um esplâncano, ou seja, eu já até compartilhei, às vezes quando você sente alguma emoção muito forte, não sente um negócio aqui, né? Você já sentiu essa contração aqui? Quando você, sei lá, tem uma surpresa, uma coisa assim boa que você sente uma coisa, né, lá no seu íntimo. É esses afetos, sabe? E diz assim, afetos de misericórdia, ou compaixão. Irmãos, quando nós somos revestidos do novo homem, nós somos revestidos desses sentimentos. Lá em Filipenses, nós vimos que esses plâncnos, sabe, esse sentimento, ele vem de quem? De Cristo. Quando somos revestidos do novo homem, os sentimentos, sabe, aquilo que nos leva a ter compaixão das pessoas. O velho homem nunca sentiria compaixão das pessoas. O velho homem só sente compaixão de si mesmo. Ele só ama ele, depois ama ele e ama ele de novo. Mas o velho homem, o novo homem, ele tem compaixão das pessoas. Cristo, quando ele veio para essa terra, sabe, como homem, irmãos, ele era cheio de misericórdia. Ele não veio, você tem uma ideia, Cristo quando veio, ele veio a pregar nos grandes palácios? Não. Onde é que Cristo pregava? Pregava no deserto, né? Pregava nas ruas. Ele ia para onde estava o quê? O povo. Onde é que está o povo? As ruas, sabe? Para onde é que nós devemos, né, pregar o evangelho? Aonde nós devemos cuidar das pessoas? Como é que nós vamos alcançar as pessoas, levar a vida de Deus para as pessoas? As ruas. Irmão, nós devemos revestir-nos do novo homem. Eu queria assim que os irmãos, né, ganhassem esse encargo. O que nos faz estar cheios desses afetos de misericórdia, sabe? O que nos faz estar cheio de sentimentos é a palavra de Deus. Por isso, irmãos, faça imersão na palavra de Deus. Você vai ver, quanto mais você imergir na palavra de Deus, você vai ter compaixão das pessoas.
Todo dia nós temos experiências com pessoas que passam à nossa volta, seja colegas de trabalho, seja pessoas no meio da rua. Se você visse uma pessoa que está à beira de um precipício e pudesse resgatar e salvar ela, você, né, acudiria a ela ou não? Tentaria salvar ela ou não? Sabe, irmãos, quando você passa por uma pessoa na rua, quando nós estamos cheios do esplêndido de Cristo, cheios desses ternos, afetos e de compaixão, de misericórdia, quando passa uma pessoa, irmãos, esse é o sentimento que você tem. Você passa por cima da sua vergonha, você passa por cima da sua timidez, sabe? Tudo aquilo que lhe impede de pregar o Evangelho, você se torna ousado por causa desse esplêndido, sabe? Desse sentimento, dos ternos afetos. Você tem compaixão das pessoas, até mesmo daquelas que lhe perseguem, até daquelas que falam mal de você. Eu estava pegando essa mensagem e estava me lembrando assim de pessoas, sabe, que eu humanamente assim não gosto. E o Senhor estava dizendo, até esse você tem que amar. Eu dizia assim, se essa pessoa viesse falar comigo, eu ia dizer boas, poucas e boas, mas até esse, né? Eu não sei se os irmãos assistindo a live do PAC, né, lembra de compartilhar de um irmão que ele estava falando que foi para um shopping pregar o Evangelho, e aí foi constrangido por um vigia. Quem é que mais persegue os irmãos dentro do shopping? O vigia. Até pelos vigias os irmãos têm que orar e ter compaixão. E aí ele foi colocado para fora, não sei se, não deve ter sido de uma maneira muito educada, né, porque os vigias não aguentam mais ver os irmãos lá, e foi colocado, e ele é advogado, e ele conhece a lei. Porque eu não me lembro qual é a lei que ele citou, né? Ele disse que estava só esperando chegar lá fora para, né, dar uma carteirada. Ele disse, dar uma carteirada nele, né? Mostrar a lei e dizer que ele estava infringindo a lei ali naquele momento. Que eu gostaria de lembrar agora, mas não me lembro. Se Candé lembrar disso aí, eu não sei, né? Se Candé lembra dessa lei. Mas aí ele se lembrou. Ele diz assim, que sentiu o Senhor falando para ele, você está aqui como filho de Deus e não como advogado. Você está aqui como filho de Deus. E aí ele, né, engoliu aquilo ali. E ainda orou por quem estava perseguindo ele. Irmãos, eu pergunto, você acha que humanamente alguém é capaz de fazer isso? Mas quando você está imergindo, sabe por que ele foi capaz de fazer isso? Porque ele tinha imergido na palavra. Nenhum comportor sai para a rua sem imergir na palavra. E quando a coisa não está dando certo, eles imergem na palavra. Os irmãos, no início do alimento diário dessa semana, os irmãos falaram do grupo de irmãos, líderes que estavam ali, foram para São Paulo, para o PAC, né? E quando eles saíam para o meio da rua, ainda queriam orar da forma tradicional deles. E as irmãs, né, os irmãos que estavam ali, jovens, que eram os líderes dele, ora na palavra que imergiu. E aí quando eles oravam de acordo com a palavra que emergiu, a coisa dava certo. Mas a maneira tradicional não dá certo, sabe? Eu digo a você que trocar a veste, irmãos, não é mudar de comportamento. Trocar a veste, não é você dizer assim, não, quando passar por uma pessoa no meio da rua, eu vou orar por ela. Quando eu chegar no meu trabalho segunda-feira, eu vou orar por ele. Você não ora, não. Não é uma mudança de comportamento, irmãos, sabe? É uma mudança de veste, é uma mudança de vida. Se você realmente não estiver vivendo na vida do novo homem, você não ora. Não é você decidir o que vai fazer. É você estar vivendo a realidade. Se você estiver cheio dos sentimentos, sabe, dos ternos afetos, de misericórdia, você não vai se esforçar, vai ser algo natural, vai ser algo espontâneo. A vida de um cristão, no que diz respeito à pregação do Evangelho, irmãos, não tem que ser algo forçado. Tem que ser algo espontâneo. Você ora, você se preocupa com a pessoa porque está cheio dos sentimentos de Cristo, do esplêndido de Cristo, dos ternos afetos de misericórdia. E ele continua, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Amém? Senhor Jesus. Já é 9:08. Eu não sei, João, se os irmãos vêm para cá, amanhã a gente não vai compartilhar ou faz pequeno grupo. Né? Vamos fazer pequenos grupos e vamos compartilhar. Compartilhe a sua experiência, né, que você ganhou na mensagem, a sua experiência da semana. Né? O que é que você pôde experimentar desse esplêndido de Cristo, né?
Senhor Jesus,